Olá, eu sou Amélia, consultora em desenvolvimento econômico e negócios. Nós estamos aqui no nosso podcast com um dos prefeitos do grupo de 3 prefeitos que nós vamos apresentar a vocês. Hoje, o nosso convidado é o prefeito de Tambaú, do estado de São Paulo, Leonardo Teixeira Espiga Real. Leonardo, muito obrigada de estar aqui. É uma alegria poder trazer um jovem prefeito para contar um pouco da história dele para a gente. Obrigado, Amélia, por esse convite. Olá, você também que nos acompanha através desse podcast. É uma satisfação enorme estarmos juntos aqui nessa mesa para a gente falar um pouco sobre gestão pública e sobre esse projeto maravilhoso que você, mais uma vez, se dispôs a fazer. Eu tenho certeza que será de uma contribuição enorme para mim e para quem está acompanhando. Muito obrigada, Leonardo. A gente convidou o Leonardo porque ele tem uma história muito interessante que é praticamente uma lição de vida para os nossos jovens que têm interesse pela vida pública. O Leonardo, ele foi vereador aos 26 anos, prefeito aos 35 anos e está na primeira gestão dele. Ele é um apaixonado pela cidade dele, apaixonado pelas cidades e o grande ponto forte que eu considero do Leonardo, ele tem uma grande habilidade de aglutinar pessoas, de ouvir pessoas e de transformar tudo isso em políticas públicas de interesse para o município dele. Obrigado, Amélia. É realmente uma satisfação estarmos aqui. A política, para mim, ela é um instrumento maravilhoso e eu espero que essa oportunidade possa de verdade incentivar outros jovens e outras pessoas que estão pensando em ingressar na vida política. E eu tenho certeza que com a nossa história de vida, com a experiência que temos enquanto gestores, vamos dar esse empurrão para que as pessoas possam também tomar gosto por este instrumento importante que é a política e tão necessária cada dia mais nos dias atuais. Ok. Leonardo, conta pra gente um pouquinho da sua história, da sua formação profissional, como é que você se preparou e o que foi que fez você decidir para ser um político, sendo que você teria outras possibilidades? Claro, vamos lá. Então, eu sou de origem simples, né? Meus pais são servidores públicos. Meu pai já falecido era motorista, minha mãe é professora e eu estudei o ensino regular, fundamental, o ensino médio em escola pública na minha cidade mesmo, em Tambaú, e sempre muito engajado nas questões de liderança desde cedo na escola. Terminado esse período, eu ingressei na Faculdade de Direito em São João da Boa Vista, tive a oportunidade de fazer o curso com recursos do até então programa Escola da Família. Então, eu trabalhava aos sábados e domingos para poder pagar a faculdade, né? Foi um programa importante na minha vida profissional também, porque viabilizou dentro do orçamento familiar que a minha irmã e eu pudéssemos estudar concomitantemente. E aí eu tive a oportunidade de concluir o ensino superior, comecei a advogar e aí engajar-se de uma forma maior ainda através dos conselhos municipais na minha cidade. E esse engajamento com a comunidade fez com que brotasse no meu interior o desejo de se tornar alguém que pudesse representar o povo com legitimidade. E para isso eu teria que passar por um processo que é o processo de me candidatar a um cargo público, político, né? E aí, felizmente, esse projeto deu certo, prosperou e eu fui vereador 2 mandatos na minha cidade, né? Fui, historicamente, 2 vezes, o vereador mais votado da história do município de Tambaú até o presente momento, alcançando ali quase 10% dos votos válidos nas 2 eleições que eu disputei, 2013 Bacana. e 2017. E depois, terminado esse ciclo de 2 anos na vereança, eu ainda inconformado e desejando sempre servir mais e melhor, me predispus a tornar-se naquela ocasião um candidato a prefeito. E felizmente o projeto seguiu bem, foi bem assistido, acompanhado e o resultado veio nas urnas.
fui eleito, né, prefeito municipal de Tambaú e estou agora completando este primeiro ciclo do primeiro mandato como prefeito municipal de Tambaú, uma cidade do interior de São Paulo que a Amélia conhece e que tem, assim, diversas potencialidades a serem exploradas. E é isso que a gente tem feito, trabalhando dia a dia com a nossa população. Mas, em resumo, foi esse engajamento, melhor dizendo, com a comunidade, com as pessoas, essa articulação que foi motivacional para que eu pudesse engajar-se na vida política e estou muito feliz com o que eu faço hoje. Muito bom. Quando eu cheguei em Tambaú, eu conheci Tambaú em 2018 para 2019, né? E fui levada para Tambaú pela mão da Associação Comercial para um projeto de planejamento estratégico do município chamado Tambaú 2050. Naquela época você era vereador, né? E a gente encontrou uma cidade triste, acanhada, com muitas dificuldades e a população com muita vontade de fazer um processo de transformação. Quando esse projeto do planejamento estratégico terminou, se criou o projeto Tambaú 2050. Eu queria saber de você assim, quando você se propôs a ser prefeito, você utilizou esse planejamento estratégico? Como é que você lida com ele? Como é que você integra tudo isso que foi feito nesses anos na sua gestão, Leonardo? Pois não, Amélia. Todo município, penso eu, precisa ter planejamento. E esse planejamento estava faltando naquela ocasião que você chegou no município de Tambaú. Todos nós, agentes políticos, vereadores, prefeito, secretários, né, coordenadores, a própria associação comercial, a classe empresarial, a sociedade civil organizada, sentia a necessidade de se encontrar um norte, mas não sabia como. E embora naquela ocasião eu não estivesse efetivamente participando do projeto Tambaú 2050, eu estava num grupo de WhatsApp chamado Grupo Focal. E esse grupo foi essencial para que eu pudesse perceber e sentir as estratégias montadas, que foi, para mim, muito claras, no sentido de que me apresentou-se como sendo uma proposta para o município, né? Como se tem hoje os planos diretores, né? Nas cidades, me apresentou-se dessa forma. E eu comecei a me engajar, a me inteirar, procurei agência, procurei associação comercial e empresarial naquela ocasião e vi que tudo aquilo que foi recolhido de informação, diagnosticado, era de fato o cenário que a cidade se encontrava naquele momento. Inclusive, eu não só conheço o planejamento estratégico Tambaú 2050, como eu pedi autorização para poder utilizar desse instrumento como premissa para eu fazer o plano de governo que basicamente foi construído e apresentado à Justiça Eleitoral para que eu pudesse concorrer às eleições de 2020. Então, dentro dessa perspectiva, eu senti que o plano de governo, baseado no planejamento estratégico do projeto Tambaú 2050, atendeu, naquela ocasião, às necessidades da população e foram os apontamentos que nós utilizamos para atacar como propostas de plano de trabalho para construir o nosso plano de governo, que uma vez construído, vem sendo executado nos últimos 4 anos. Então, Leonardo, depois que a gente trabalhou lá naquela época, né? Então até você falou uma coisa interessante do grupo do WhatsApp. Em plena pandemia. Né? A gente não podia fazer reuniões presenciais. Tambaú se organizou em WhatsApps e no grupo focal e a grande discussão da cidade aconteceu pelo WhatsApp. Isso foi sensacional, né? Agora, eu continuo indo a Tambaú esporadicamente e quando eu chego, eu percebo que Tambaú, de 2019 para cá, ele tem outra energia, parece que as pessoas estão diferentes, a cidade está diferente. Eu queria que você citasse um pouco assim, o que é que você conseguiu fazer nesses 4 anos que fez essa mudança da energia, da cidade, dessas coisas diferentes, que todo mundo que chega e que fica um tempo sem ir, percebe assim, nossa, essa avenida aqui está estranha, está diferente, o que aconteceu? Está asfaltado, alguma coisa aconteceu ali. O que foi que você priorizou nesses 4 anos, o que você fez, o que você sente em relação a isso? Eu penso que o processo de mudança,
ele precisa ser grande, precisa ser intenso, e foi exatamente o que nós fizemos. Nós assumimos a gestão num contexto onde a cidade estava muito apagada, as pessoas que frequentavam Tambaú, principalmente pessoas que têm familiares na cidade e que visitam o município em determinadas épocas do ano, como Páscoa, Natal, feriados prolongados, Réveillon, né? E também os turistas, dado ao turismo religioso já bem consolidado na cidade de Tambaú, sempre relatavam que Tambaú poderia investir mais na cidade. Em que aspecto? Na limpeza pública, na zeladoria, na manutenção, na conservação. Obviamente que a cidade ainda não está do jeito que eu gostaria que estivesse, dado os desafios que nós temos, limitação de números de funcionários, recursos financeiros escassos para atacar essa questão, mas nós começamos desde o início da gestão, em plena pandemia, que também foi um grande desafio, além de gerenciar a prefeitura municipal, administrar uma pandemia como a Covid-19. Dentro desse processo todo, darmos ênfase na questão da zeladoria e dos serviços municipais. Então, nós começamos a atacar esses pontos, melhorando a limpeza da cidade, principalmente os pontos turísticos, as avenidas, substituindo as lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED, trazendo mais claridade, né, para os turistas e para os próprios munícipes que moram na cidade. Fizemos uma faixa de ciclistas na avenida principal da cidade para que pudéssemos organizar melhor o trânsito, colocamos placas, né, de identificação na cidade. Então, tudo isso somado trouxe essa diferença e esse impacto, de modo que às vezes as pessoas que moram na cidade não percebem isso, mas quando sabem que eu estou prefeito de Tambaú, me encontram, né, pessoas de fora e até mesmo turistas comentam, poxa, Tambaú está diferente, nós percebemos isso desde a entrada da cidade até aqui, as guias pintadas, a manutenção que uma cidade turística requer, porque as pessoas querem ir, querem fazer fotos, né, querem se sentir de verdade bem recepcionadas. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de bom anfitrião desde o início do nosso mandato, no trabalho de zeladoria intenso que existe na cidade. A cidade, por ter essa característica econômica também ligada à cerâmica, tem muitos espaços de vazios urbanos, onde eram grandes cerâmicas, grandes empresas que hoje são desativadas e não existem mais. Então, há um trabalho de fiscalização constante no sentido de limpeza dessas áreas que também são particulares. Nós temos um rio que corta a cidade, que ainda não é canalizado, mas nós fazemos constantemente a manutenção, a poda da grama. Então, tudo isso fez uma diferença porque eram serviços que não eram realizados com certa rotina. Havia periodicidade para que isso acontecesse. A Marcha da Fé, que é o evento maior que nós temos na cidade, um carnaval, e hoje esse trabalho ele é praticamente rotineiro, então já entrou dentro da dinâmica de trabalho da prefeitura. E aquela cidade que era conhecida pelo mato, pelo buraco, pela sujeira, passou gradativamente a se transformar numa cidade mais acolhedora, aconchegante, receptiva, para poder acolher melhor o próprio munícipe e também o turista que visita o município. É muito legal isso que você fala, né? Porque a psicologia explica isso. Quando a sua casa é limpa, é organizada, a sua vida tá diferente, é diferente do que você viver num lugar sujo, abandonado. E quando você está numa cidade assim, a sua estima pela cidade aumenta, né? A dinâmica aumenta, isso é muito interessante. Você, Leonardo, é um apaixonado por Tambaú, né? A gente percebe isso claramente na sua energia, na sua vontade de fazer coisas. Você é um cara incansável. Como é que você conseguiu pegar essa paixão e transformar essa paixão em políticas públicas para o município? Amélia, eu falo que o político hoje, aquela pessoa que tem a pretensão para ingressar na vida pública, tem que saber que não tem hora de expediente. Não vai entrar na prefeitura 8 horas da manhã e sair 5 horas da tarde. Tem que trabalhar incansavelmente e trabalhar muito. E eu cumpri 2 mandatos de vereador, de 2013 até 2020, e agora o primeiro ano de mandato, né, que se completa esse ano de 2024, com muito trabalho. E principalmente enfrentando as dificuldades que a gente tem orçamentárias.
porque você não vai conseguir transformar a cidade com o orçamento próprio que você tem no município. Você vai ter que buscar isso. E nós fizemos um mandato de muito sucesso nesse sentido, porque nós fizemos bons relacionamentos com o governo do estado de São Paulo, com o governo federal, embora tenha mudado a gestão, e alguns deputados estaduais e federais, nós continuamos com essa força política no sentido de buscar recursos para poder melhorar a cidade. Então nós fizemos diversos investimentos na saúde, na educação, mas sobretudo nessa parte de infraestrutura urbana, reformando praças, investindo em iluminação do nosso parque turístico, substituindo algumas lâmpadas convencionais das vias principais por LED. Então, onde o nosso orçamento público já não dava mais para atender essas necessidades, a gente ia, num linguajar bem comum aqui entre nós, passarmos o chapéu mesmo junto aos deputados estaduais, deputados federais. E as pessoas começaram a ver que os recursos destinados para o município de Tambaú apareciam. Então, isso foi criando uma credibilidade, de forma que hoje nós temos deputados estaduais, federais, senadores, o próprio governador, o governo federal também vem nos ajudando com recursos para que a gente possa agora dar mais avanços ainda nessa questão de gestão que é tão complicada e que, se não correr atrás, está fadada ao insucesso mesmo. Hoje, o gestor tem que se conscientizar que ele vai ter que fazer política 24 horas, porque não tem hora para os problemas aparecerem. Geralmente eles aparecem depois do expediente, é depois que a prefeitura fecha, que tem problema com encaminhamento de paciente para uma alta complexidade. Quando o prefeito vai numa padaria, que encontra o povo que fala que tem um buraco na porta da casa dele, um outro munícipe no mercado, no açougue, falando que tem que trocar a lâmpada, né? A chuva, um problema de drenagem. Então isso é sempre presente dentro de uma gestão. E principalmente, Amélia, gostar de lidar com o público. Porque se você não tiver essa aptidão de dialogar, essa interlocução, essa comunicação com as pessoas, de recebê-las, de ouvi-las, eu acho que torna o mandato muito mais pesado. Léo, quando a gente fez o trabalho lá do diagnóstico, né, a gente constatou uma tendência na análise da pirâmide etária de um esvaziamento da cidade em função do jovem e buscar novas oportunidades. Quais são as políticas públicas e as ações que você está desenvolvendo para reduzir esse êxodo e garantir com que esses jovens fiquem, assim como você ficou no município e tem essa contribuição fantástica, né, com a cidade? O que você está fazendo e pretende fazer com essa questão da fixação dos seus jovens na cidade? Veja bem, Amélia, isso aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade, depois que eu concluí o ensino superior, e estava habilitado na advocacia, para trabalhar fora do município, tive a oportunidade de ir para o exterior, como de fato fui, mas poderia ter ficado, né? Então, eu vejo hoje a necessidade de nós priorizarmos e vermos que em Tambaú tem espaço para essa juventude, tem mercado de trabalho para isso. O que falta, na minha concepção, é justamente uma qualificação profissional adequada. E isso a gente vem enfrentando há 4 anos, junto com diversos parceiros, sobretudo o Sistema S, Senai, Sebrae, que vem nos ajudando muito nessa questão da qualificação profissional. Essa semana nós começamos a noticiar vagas para o curso técnico de administração pela ETEC, que vai ter em Tambaú, que hoje nós temos uma sala descentralizada lá com alguns cursos da ETEC, e a gente já começou a perceber que esse cenário que vai despertar esse protagonismo juvenil já está se solidificando no município e que foi um alerta acendido lá no começo do trabalho do Tambaú 2050. Por que eu digo isso? Hoje, todos os alunos que estão cursando a ETEC, que é o curso técnico que nós temos, estão empregados ou fazendo estágio. Que beleza. Então, eles estão sendo aproveitados na cidade. Então, isso significa dizer que esse jovem não precisa ir para outra cidade, para grandes centros comerciais, sendo que no município tem espaço para ele. E aí ele vai se capacitando. Ele começa com um curso
rotativo, depois ele ingressa num curso técnico mais extenso, depois ele vai para uma faculdade ou fora, viajando todos os dias, ou até mesmo no município, que nós temos uma sala da Univesp também com oferta de ensino superior, e tudo isso sendo bem assistido e também com uma iniciativa que em breve nós vamos inaugurar na cidade, que foi uma conquista do nosso governo, que é justamente a Casa da Juventude. Dos 645 municípios do estado de São Paulo, apenas 54 conseguiram trazer a Casa da Juventude, e Tambaú foi um deles. E eu fico até feliz com isso, porque um dos requisitos para trazer a Casa da Juventude para o município era justamente termos o Conselho Municipal da Juventude, que eu, enquanto vereador, tive a oportunidade de criar ainda no ano de 2013. Estava desativado, nós reativamos e essa informação foi importantíssima para que nós pudéssemos criar a Casa da Juventude no município de Tambaú. Então, veja bem, Amélia, dos 645 municípios, apenas 54 com uma Casa da Juventude, e uma delas em Tambaú. Está em fase de conclusão, e essa Casa da Juventude será um grande laboratório de qualificação profissional para os nossos jovens, de protagonismo juvenil, para aproveitar essa juventude que tem tudo para fazer uma carreira maravilhosa no município de Tambaú, sem ter necessidade de sair da cidade. Muito legal isso. Léo, eu percebo que você falou em conselho, né? Você tem uma habilidade muito grande e uma sensibilidade para isso. Porque o cidadão, ele quer participar. Se ele não é ouvido, ele passa a criticar lá fora, né? E quando você forma o conselho, você traz para dentro da sua gestão aquela crítica que muitas vezes são sugestões e vontade de participar, de ajudar, você canaliza, né? Conta para a gente um pouco como é que é essa sua ação em relação a conselhos. Porque quando chegou era um número e hoje quadruplicou, eu tenho a impressão, né? Conta pra gente isso, como é que você lida, como é que você montou e como é que você ouve tanta gente e transforma isso num projeto. Acho que vocês perceberam que eu gosto de gente, né? Esse relacionamento com as pessoas é algo que, na minha concepção, é necessário na vida política. Você precisa ouvir as pessoas, saber das expectativas dela, para poder mudar a realidade que a gente está inserido. E quando eu ingressei como prefeito, nós tínhamos, salvo engano aqui, apenas 4 conselhos municipais vigentes. E eu sou uma pessoa apaixonada por conselhos municipais. Eu fui conselheiro municipal também, dos direitos da criança e do adolescente. Então, esse meu engajamento fez com que eu pudesse também conhecer esse outro lado e trazê-lo para a administração, porque é uma prerrogativa, inclusive, constitucional. E nós transformamos dos 4 em mais de 30 conselhos que estão ativos hoje no município de Tambaú. Se reúnem. O da juventude é um deles, mas nós temos o de desenvolvimento econômico, que, por exemplo, que foi criado, estava no meu plano de governo, onde os empresários da cidade me ajudam muito a fazer gestão, atacando áreas temáticas que são de relevância tanto para a esfera privada como para a esfera pública, saúde, educação, turismo, Compir, igualdade racial, meio ambiente. Então, são diversos conselhos municipais que nos ajudam nesse diálogo, deliberam, né, o Condur com os arquitetos, engenheiros, que me aprecia muito. Então, nós conseguimos organizar conselhos paritários com representatividade do poder público, que são indicadas pelo prefeito, né, e os coordenadores da administração, e também representantes da sociedade civil organizada. E esses conselhos se reúnem, né, eu faço questão que inclusive se reúnam na minha sala. Nós temos uma mesa ampla lá, onde nós temos a oportunidade de discutir. Só não acontece lá quando tem expediente, eu estou usando aquela sala para outra finalidade. Do contrário, é regra que seja utilizado aquele espaço para que os conselhos possam deliberar sobre os interesses da cidade nas suas diversas áreas. Então, isso tem ajudado demais a fazer uma gestão de sucesso, porque os conselheiros apontam os problemas, eles relatam as dificuldades e a gente acaba
pensando em linhas de ação, né, para poder transformar toda essa realidade. E é daí que saem boas ideias, projetos de lei, iniciativas, campanhas, para a gente poder mudar a realidade da cidade. Sempre, sempre, sempre num sistema de parceria entre o poder público e a população. Sobretudo, a população e a sociedade civil organizada. Acho isso, assim, muito interessante, né? A gente, quando eu vejo o teu governo, eu entendo que esse é um princípio fundamental, né? Essa capacidade que você teve de organizar pessoas para cuidarem da cidade. Tem um grupo do WhatsApp que é lá do passado que chama-se Cadetã. Eu não sei, assim, eu sei que TAM é Tambaú. E eu acompanho esse grupo desde quando ele nasceu e não tenho coragem de sair, porque é um grupo muito interessante, não sei quantos membros tem, uns 300 por aí, e inclusive tem um deles que publica lá os jornais do dia, né? Isso é muito legal porque gera uma discussão, eu olho o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil e eu trago isso de ideias para Tambaú. É muito bacana e essa habilidade falta muito, né, em muitos prefeitos que têm até um pouco de receio. Eu acho que os jovens têm mais facilidade de lidar com essa questão da participação popular no seu governo, né? Porque às vezes o prefeito acha que ele sabe tudo e, na verdade, ele é apenas um gestor do desejo da cidade, né? E veja bem, Amélia, o gestor, ele é hipossuficiente. A gente não pode ter aquela mentalidade de que o prefeito sabe tudo. Ele não sabe. É por isso que ele tem os cargos de confiança dele e é por isso que ele precisa se apoiar em boas pessoas, em pessoas que vão ajudá-lo a fazer uma correta gestão, né? Então, tudo isso é de fundamental importância para que a gestão tenha sucesso. O prefeito não pode se isolar no seu gabinete, ele tem que estar presente. Eu faço questão de estar nos eventos, sobretudo aqueles promovidos pelos conselhos, nos grupos de WhatsApp. Eu estou no grupo do Cadetã, por exemplo. Ali, os elogios, as críticas, todas elas são encaradas de uma forma democrática, né? E além dos jornais nacionais de grande circulação, tem o da cidade também. Então, ali, as notícias vêm, né, são discutidas, é uma discussão saudável, inclusive, respeitosa, e acaba ajudando a gente a encontrar linhas de ação, né, para poder fazer um governo participativo e que traga resultados. Só para complementar, que eu acho muito legal no Cadetã, é que quem não mora em Tambaú, mas foi nascido ou tem uma relação afetiva com Tambaú, está lá no grupo, né? Então, tudo que ele está vivendo lá em São Paulo, ou sei lá onde que essa pessoa vive, que ele viu de novidade, ele sugere para Tambaú para contribuir, né? Então, além disso, assim, uma relação de afeto, de amor pela cidade, pelo respeito pelo grupo. Muito interessante isso aí. Ô, Léo, assim, olha, eu percebo que o grande desafio das gestões públicas tem sido geração de emprego e renda, né? E o aumento da renda, porque o aumento da renda gera movimento econômico na cidade, né? No caso de Tambaú não é diferente, todo município tem essa dificuldade. Como é que você está lidando com essas questões do que eu chamo assiste, né? Emprego e renda na agricultura, comércio, indústria, serviços e turismo. Quais são as suas políticas públicas para emprego e renda? Olha, Amélia, o projeto Tambaú 2050 já havia apontado alguns indicadores sobre esses fatores, né? E a gente vê que Tambaú está passando por uma fase de transição na sua base econômica. Porque na década de 60, 70, 80, Tambaú foi majoritariamente uma cidade cerâmica, industrial, onde as pessoas dependiam, né, das cerâmicas, da fabricação de telhas, de tijolo, de manilha, para poder se sustentar. E hoje, atualmente, a gente observa que está havendo uma diversificação desta atividade.
As cerâmicas mais tradicionais de telha, tijolos, acabaram dando espaço para cerâmicas artísticas. Hoje nós temos muitas cerâmicas de vasos, né, e outros objetos, peças decorativas, mas também o nosso governo municipal, com a ajuda também da Agência de Desenvolvimento Econômico e Emprego e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, tem trazido incentivos para captar outras empresas e trazerem para a cidade. Recentemente, nós trouxemos uma empresa de chocolates para o município. Inusitado, né? Chocolate. Inusitado, exatamente. Nós já temos lá uma empresa que fabrica o nibs e o líquor, que é a base para se fazer o chocolate e o cosmético. E fomos visitar uma empresa em Itapevi, que vai se estabelecer no município de Tambaú, tem prazo para isso, e agora depois da Páscoa, né, recente agora, a empresa vai começar a se estabelecer em Tambaú e vai fabricar chocolate na cidade. Então isso vai mudar totalmente o perfil econômico do nosso município e vai gerar 100, 130 novos empregos. Então isso é de fundamental importância, a diversificação. Nós já encaminhamos para a Câmara Municipal projetos também com incentivo na área de farinha, né? Que também é uma área que hoje não tem campo para isso. Então, tudo isso nós temos buscado e também apoio junto aos grandes sindicatos que nós temos hoje, como o Sindicercom, por exemplo, a Ciesp, a própria Fiesp, que são esses entes que têm bons relacionamentos com grandes empresários para captar novas empresas para virem para o município de Tambaú, porque nós temos uma base econômica maravilhosa, uma área rural excelente, grande, que faz divisa com todos os municípios ali dessa região do estado de São Paulo, e temos campo também para outras ferramentas, tecnologia, o chocolate, que vai ter um link legal, aliado também ao turismo religioso já consolidado que nós temos no município. Então, todos esses fatores, Amélia, nos fazem enxergar uma luz no fundo do túnel, porque embora tenhamos dificuldades no tempo presente com o fechamento de empresas tradicionais na cidade, existe aí novas empresas surgindo e que vão garantir o desenvolvimento econômico do município. Pelo menos é assim que eu venho percebendo. Você citou o setor industrial, né? Que a tua estratégia vai ser diversificar para aumentar as possibilidades de emprego e até de formação, porque muitas vezes você percebe, a pessoa não quer trabalhar com isso, mas pode gostar daquilo, né? Então, você provavelmente daqui a pouco vai ter que oferecer cursos de capacitação na área de alimentos, né? Produção de alimentos. Aí você citou o turismo religioso, que é uma grande potencialidade. Você tem lá o segundo maior santuário, né? O segundo mais visitado do estado de São Paulo. Que é Nossa Senhora Dedicado Aparecida. a Nossa Senhora Aparecida. E você tem, Tambaú tem, né, a figura do padre Donizete, Isso. que foi beatificado há 2 anos. Em novembro de 2019, isso mesmo. Como é que, conta pra gente essa estrutura, porque você tem esse potencial, como é que você está organizando isso para ser uma atividade turística interessante e rentável para o seu município? Olha, Amélia, até uma crítica aqui, mas eu preciso dizer, né? Porque as pessoas não podem esperar que a gente consiga fazer em 4 anos o que não foi feito por décadas. Faz mais de 60 anos que o padre morreu e deixou um legado pronto para o município, que é esse fluxo turístico. E agora, felizmente, retornando de Brasília, alguns dias atrás, nós trouxemos a feliz notícia da construção de um centro de apoio ao turista. Eu penso que isso faz muita falta para o turista que visita o município de Tambaú. E nós vamos começar isso. E ele é de grande importância porque o turista, quando ele chega na cidade, primeiro ele quer encontrar uma cidade bonita, ele quer encontrar uma cidade organizada, e nós estamos preparando Tambaú para isso. As nossas praças estão recebendo jardinagem, as nossas praças estão recebendo manutenções constantes, pinturas de guia, iluminação. E agora nós estamos preparando o projeto que nós vamos construir este centro de apoio ao turista. Parte desses recursos nós já captamos e nós conseguimos elevar Tambaú a município de interesse turístico.
Ah, ele foi O já. município já foi elevado à condição de interesse turístico. Muito E o legal. ano que vem haverá o ranqueamento, onde nós já fizemos todo o dever de casa na contratação da revisão do plano diretor de turismo e toda a parte técnica exigida pela Secretaria Estadual de Turismo e Viagens já está pronta, numa colaboração também intensa com o Conselho Municipal de Turismo, que é o CONTUR. E todas essas ações vão conseguir gerar os efeitos que a gente espera, porque o nosso grande desejo é agora criar receptivos para poder acolher o turista que visita a cidade e que hoje existe uma carência que é de conhecimento de todos nós, no sentido de ausência de banheiros químicos, de banheiros para serem utilizados. Eu digo aqui químicos porque às vezes se coloca aqueles banheiros individuais São que são temporários. temporários, que não atendem à necessidade da população. Então nós vamos ter banheiros fixos para isso, né? Bem organizados. Nós vamos ter espaço para estacionamento de ônibus, nós vamos ter uma praça de alimentação, nós vamos organizar o fluxo também do comércio ambulante, que temos muitos comerciantes ambulantes que trabalham aos domingos e a gente quer criar os box fixos também para a romaria. Então, dá uma atenção para essa área que é de fundamental importância. Quando você faz esse tipo de investimento, e nós também estamos reformando a Casa do Chefe da Estação, que nós vamos inaugurar, o Museu Municipal. Então, Tambaú não tem só o Padre Donizete para conhecer, tem as cerâmicas artísticas, tem uma gama de locais que a população que visita como turista o município de Tambaú vai ter oportunidade de conhecer. Então, tudo isso linkado ao grande nome do Padre Donizete, que hoje leva mais de 300 mil pessoas ano na cidade, vai nos dar condições para poder pensar também em desenvolvimento econômico com o turista. Porque hoje o turista vai, participa da missa e vai embora. Criando equipamentos turísticos na cidade, você vai conseguir aumentar o tempo de permanência do turista na cidade, que inclusive é um dos apontamentos do Tambaú 2050 e utilizado também, replicado no nosso plano de governo, a criação do Centro de Apoio ao Turista. Então, esta realização, essa iniciativa, ela vai acontecer agora no segundo semestre do ano, onde nós vamos ter a oportunidade de licitar um projeto ousado que vai trazer toda a estrutura que a cidade precisa para acolher bem os turistas. Então, esse investimento, Amélia, é esperado há décadas e nós vamos começá-lo. E nós temos pretensão de fazer com que esse espaço cresça e cada ano mais tenha novos investimentos para a gente conseguir consolidar ainda mais o turismo que já existe no município e aquilo que a gente discute aqui, que é de fundamental importância, aumentar o tempo de permanência dessas pessoas, porque aí o turista vai procurar lugar para almoçar, para se hospedar. Nós temos o Caminho da Fé, onde nós implantamos uma alameda maravilhosa, com um showroom a céu aberto, usando toda a cerâmica artística que nós temos, fazendo isso nas calçadas. Implantamos ciclofaixa nesse trecho, que é o Caminho da Fé, que antes era um espaço sujo, cheio de mato, com rua esburacada, bags de reciclagem na calçada, e hoje tem totens, 14 totens iluminados no período da noite, então é a porta de entrada, de saída, melhor dizendo, do turista. E é um turista diferenciado, me permita dizer, que tem uma renda, né, um poder econômico maior, que ele quer se hospedar bem na cidade, ele quer se alimentar bem, então nós temos que estar preparados para isso, já que o Padre Donizete nos deixou esse grande legado que não cessa, felizmente, né, tem os altos e baixos aí, mas depois da pandemia voltou muito, o santuário aumentou até uma missa no domingo, no período da manhã, para atender a demanda dos turistas. Então nós temos esse público efetivo e consolidado que visita a cidade. Nosso desejo é aproveitar e explorar melhor esse turismo. E tudo isso, obviamente, que será, como todas as nossas iniciativas, compartilhado com os conselhos, notadamente o Conselho Municipal de Turismo, que agora está com seu novo presidente, que é o Bruno Camarote. Então, assim, são iniciativas interessantes e que vão trazer desenvolvimento econômico para a cidade também nessa área que nós já temos um produto pronto, mas é muito mal explorado. No caso do Caminho da Fé é muito interessante, né? Porque Tambaú acaba interligando o Santuário de Nossa Senhora Aparecida aqui com o Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida. E o que você falou é verdade, né?
a gente conhece um pouco do caminho da fé e eles têm um controle de número de pessoas, né? São 2.000 pessoas aproximadamente mês e de um poder aquisitivo maior, que a grande maioria agora adotou a bicicleta. A bicicleta do ciclista do Caminho da Fé, ela não é barata. Ela Então, custa um carro popular, eu sempre falo isso. Então, a pessoa que tem uma bicicleta dessa, tem um poder aquisitivo maior, ela quer se hospedar bem, ela quer fazer uma boa refeição, né? E também apontar aqui que não é só o Caminho da Fé que liga Tambaú a Aparecida, Amélia, mas na nossa gestão surgiram diversos ramais. é isso que eu te perguntava. A gente está trabalhando muito com né? isso também. Inclusive, fizemos agora, recentemente, um apoio, com o apoio de prefeitos do sul de Minas, um caminho interestadual, que é o Caminho da Santidade, que liga Tambaú a Cássia, onde o Padre Donizete nasceu. Olha. Então, nós temos aí o caminho que pode iniciar em Tambaú e terminar em Cássia, no Santuário de Santa Rita, ou iniciar em Santa Rita e terminar em Tambaú. E depois desse ramal, outros ramais estão sendo conectados aí com destino inicial ou final, que é Tambaú. Então, isso tem aumentado bastante, de forma considerável, o fluxo de turista. E é um turista diferenciado pelas razões que nós já dissemos aqui. Semana Santa, agora, o número de peregrinos que fizeram a caminhada para Tambaú na Sexta-feira Santa é incontável. Eu vejo muito as atividades de Tambaú pelo Facebook, né, principalmente. E essa coisa religiosa tem a conotação religiosa, mas ele é um setor econômico muito interessante para Tambaú, né? Que na medida em que você profissionalizar, isso gera novos negócios para a cidade. E Tambaú está sendo muito criativo nesse sentido, porque a cerâmica, que nem você falou, né? A cerâmica estava na feira em São Paulo, FEICOM. Na FEICOM. Na Casa Cor, no Reveste, um padrão maravilhoso, que não é uma cerâmica mais ou menos, é uma coisa de alto nível, né? Então você vai juntar, a cerâmica vai estar lá, recebendo turistas também, divulgando o seu produto. O cara que vem para a religião, para falar com Deus e visitar Padre Donizete, vai ter oportunidade de ficar. Esse é um ciclo virtuoso, né? Muito interessante que Tambaú está vivendo e eu acho que vai crescer cada vez mais, né? Bom, Léo, terminando, né, nossa questão aqui que me pega para você e que eu vejo que é a grande dificuldade de todos os partidos políticos. Hoje, se você entra no Instagram, o que tem, eu acompanho muito, né, os partidos, todos eles estão convidando jovens para participarem. Como é que quais as recomendações que você dá para um jovem que está na dúvida se quer ou não quer, que ainda olha a política como uma coisa de ser politicagem, né, e não uma profissão de gestor da coisa pública? Que recomendações você faz para esse menino avaliar a vida dele e se definir para uma carreira política? Falo, Amélia, que nós estamos vivendo novos tempos. E esses novos tempos exigem novos gestores. A política velha já passou. Aquela forma de fazer política que nós conhecíamos na nossa infância já está ultrapassada. Então, assim como todas as empresas também renovam o seu corpo diretivo, o poder público também é um local onde deve ser também o espaço para a juventude. Eu falo isso com segurança porque eu fui presidente da Câmara mais jovem do município de Tambaú, estou prefeito agora também da cidade e posso afirmar aqui com todas as letras que a política tem espaço para o jovem. E acredito mais que o jovem tem muito potencial para poder ajudar no desenvolvimento da cidade, com as novas tecnologias que nós temos hoje, né, com a sua forma de ver o mundo, de dialogar com as pessoas. Então, não podemos dizer que a política não tem espaço para a juventude. E a juventude, por outro lado, também não pode cruzar os seus braços e ficar à margem, excluída da política. Obviamente que tem hora que eu preciso, sabe, Amélia, de alguém com mais experiência. E eu tenho os conselhos, eu tenho aquelas pessoas que podem me ajudar
com a maturidade, com a experiência de vida que tem, a colocar o pé no chão, falar, prefeito, ao invés de ir por aqui, vai por ali, né? Mas eu quero deixar aqui essa mensagem de que é possível você, sendo jovem, com interesse de fazer uma gestão, se preparar. Como tudo na vida, tem que ter planejamento, fazer uma campanha muito planejada, né? Assistida com um contador, com um jurídico, que vai dar suporte para que a eleição seja segura, né? E ir para a rua com garra, com vontade, com a jovialidade que nós temos para poder buscar o voto. O voto não é uma obrigação, Amélia. O voto é um direito. E nós moramos num regime onde nós temos a oportunidade de escolher quem nós queremos que nos represente. E hoje, o jovem se apresenta como uma excelente possibilidade de candidato para poder fazer essa diferença e mudar a política com seu dinamismo e com a sua forma de ver o mundo. Então, eu deixo essa mensagem de esperança para que os jovens que estão nos acompanhando nesse podcast possam se engajar, sim, na vida política, porque não existe somente políticas públicas voltadas para a juventude, mas o jovem também tem totais condições de trabalhar para a terceira idade, de trabalhar pela saúde, pela promoção social e, com o seu vigor, dar a sua contribuição para transformar a realidade em que vive. Muito bom. Ô, Léo, se eu fosse pedir para você assim, Léo, me cita, sei lá, 5, 7 princípios da sua vida pública, né, que você recomendaria para qualquer gestor público. Quais seriam estes 5? Bom, eu acho que o primeiro deles é a vontade, né? Você, em qualquer questão na vida, precisa ter vontade para poder desempenhar alguma função. Se você não quer, se você vai empurrado, já é um prenúncio de que aquilo não vai dar certo, né? A segunda questão é gostar de pessoas. Esse é um princípio básico para quem quer entrar na vida política. Não tem como fazer política, não tem como ser um gestor se você não gostar do outro. Então, isso é de fundamental importância. Estrutura. Esse é um princípio que todo mundo tem que ter, né? Se apoiar em boas pessoas, porque o prefeito, ele não é aquele indivíduo, aquela figura na cidade que sabe tudo. O prefeito ele tem que saber e ter a humildade de saber que ele é hipossuficiente, que ele vai precisar dos outros. É por isso que ele tem que ter sabedoria para escolher quem vai coordenar a saúde, quem vai liderar a educação, quem vai estar junto dele no esporte, para poder fazer esse processo, né, de fato acontecer. Foco é um princípio que tem que estar sempre presente na vida de todo líder político. Porque se você não sabe onde você quer chegar, você nunca vai chegar. Então, o foco, saber que você quer chegar em determinado resultado, independentemente das dificuldades que você apresenta e que você vai ter que superar para chegar àquele objetivo, você tem que ter, né? E por último, e não menos importante, fé. Acreditar em alguma coisa que vai te mover, que vai te motivar para que você consiga obter esse resultado. Então, eu acho que olhando basicamente esses princípios, o gestor vai reunir condições para poder chegar com segurança aonde ele quer chegar e fazer uma boa gestão que vai, sem dúvida alguma, agradar a população que ele administra e também, sem dúvida alguma, poder proporcionar para o próximo aquilo que é expectativa da população. Críticas, Amélia, elas sempre vão existir. Eu, felizmente, estou na vida política há 12 anos. Eu posso dizer para você que eu não tenho inimigos, nem adversários. Eu hoje continuo entrando nos mesmos lugares onde eu sempre entrei. Eu frequento o supermercado. Às vezes minha mãe fica até brava comigo. Fala, vai buscar um pão, eu saio 10 horas da manhã de casa, chego 1 hora da tarde. Porque você está encontrando as pessoas, você está conversando com todo mundo, né? Mas tudo isso é importante, né, para a vida política da gente. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente realizada. Se o meu mandato acabasse hoje, eu já estaria muito feliz, porque nem Cristo agradou a todos e eu não tenho a pretensão de agradar também.
Ainda mais que a minha função, ela está vinculada a princípios que regem a administração pública também, que são bastante exigentes, né? Mas eu gostaria de dizer, concluindo a minha fala, que eu tenho uma satisfação enorme em poder, num período da minha vida, ter dado essa contribuição para a minha cidade. Acabou aquela fase de que o prefeito, o gestor público, ele ocupa esse cargo por prestígio. Não é prestígio, é serviço, né? E é necessário que a gente entre nessa missão de corpo e alma e que não encare a política como serviço, mas que encare a política verdadeiramente como uma missão, que é assim que ela deve ser encarada. E uma vez conquistado esse objetivo, que essa missão seja executada com esses princípios que eu deixei aqui hoje para vocês que almejam ingressar na vida política. Muito legal isso daí, né? É a sua cara, Léo. Inclusive, assim, né? Eu gostaria muito de convidar vocês para acompanhar as redes sociais do prefeito de Tambaú. Tudo que ele está falando tá lá, né? Eu acompanho o Facebook. Isso mesmo. Então, aquele Facebook, né? É a cara da gestão. Tá o Léo lá no final de semana pescando com a população no Lago da Entrada, tá no Cavalo da Romaria, tá na igreja, tá na reunião de bairro, tá recebendo criança, né? Então, tudo aquilo que você falou tá muito presente no Facebook, né? Que, no fim, é quase que uma prestação de contas para a população e o envolvimento da cidade no teu trabalho, porque é a coisa mais difícil eu vejo para um gestor público é ele se comunicar com a população no nível do entendimento da população, né? Então, fazer relatórios, o portal da transparência, tudo isso é muito distante. Mas a imagem, a presença, a conversa na fila do pão, não é perder tempo, mas é o investimento do tempo teu, né? E o que acaba vendo aquilo, né? São 24 horas à disposição da missão gestão pública, né? Sem dúvida, Amélia. E para concluir, eu gostaria de deixar aqui também um case de sucesso que nós criamos também na administração, que foi o gabinete itinerante. No início, nós tínhamos lá no plano de governo o gabinete de portas abertas. Mas a gente é inconformado, né? A gente é insaciável. Então, eu falo que apenas abrir a porta não estava satisfatório. Eu fiquei pensando lá na ponta, né? Nós temos um bairro que chama-se São Pedro dos Morrinhos, que fica a 27 quilômetros de distância da cidade. Outros bairros, pessoas que não têm acesso muitas vezes ao gabinete. Então, nós pensamos junto com a gestão, por que não irmos ao encontro dessas pessoas? Muito legal isso. E aí nós criamos o gabinete, que antes era de portas abertas e continua sendo, obviamente, como gabinete itinerante. Então, toda a estrutura da prefeitura que nós temos hoje vai para as ruas também comigo. Os coordenadores da administração, para a gente atender em cada bairro a demanda da população, em saúde, em educação, em promoção social, em todas as suas necessidades. E é assim, surpreendente a resposta que a comunidade tem em participar, né? Felizmente com credibilidade, de uma forma muito respeitosa, conhecendo os nossos limites também, que a gente não pode alimentar uma expectativa que a gente não pode cumprir, isso é muito importante também para o gestor, mas essa presença, né, que é necessária para as pessoas saberem que o prefeito está lá, está vivenciando da realidade deles, né, das dificuldades que eles têm, para que a gente possa superar tudo isso junto. E quantos problemas, quantos apontamentos que foram resolvidos com essa estratégia. Então a gente fica assim muito confortável em dizer que vale a pena ser um gestor, em que pese todas as dificuldades que hoje se apresentam, vale muito a pena ser gestor e fazer aquilo que mais você gosta de fazer, de estar com as pessoas e de realizar. Então, às vezes as pessoas falam para mim, prefeitos, como é que você lida com a questão das críticas? Crítica, oposição, desde que seja respeitosa, tem que ter. É saudável. Faz crescer. Mas a satisfação, Amélia, de você, ao chegar em casa, tomar seu banho, deitar e olhar uma mensagem de WhatsApp, um direct, né, no Instagram, no Facebook, o Messenger,
de agradecimento da população por um serviço que é nossa obrigação enquanto gestor prestar, isso não tem subsídio que pague, Não né? tem, Não tem preço, né? É uma satisfação enorme que acaba sendo, sem dúvida alguma, uma injeção de ânimo para continuar fazendo a boa política. Que bacana, Léo. E assim, como é que você opera isso nos bairros? Você é como se fosse uma audiência pública informal? Você avisa a população, chega lá para uma reunião com seus secretários? Isso, Ou sua a gente equipe? monta uma estrutura, a gente usa o espaço que tem no bairro, uma quadra de escola, uma igreja, um barracão, enfim, a estrutura que o bairro pode E vai lá ofertar e que escutar. seja. E aí nós montamos um gabinete mesmo, tem as bandeiras municipais do estado de São Paulo tá lá, a mesinha do prefeito tá montada, o cafezinho que tem no gabinete é servido lá também para a população. Olha Então que é toda legal. essa estrutura. E nós montamos um espaço para cada serviço, né? Agora a gente pretende aprimorar ainda mais, levar o poupa-tempo, levar outros serviços ainda para a Entendi. população ter acesso aos serviços. E os coordenadores da administração, porque primeiro é feita uma triagem comigo mesmo e ali eu despacho para cada área onde é dada atenção. E a gente começa cedo, geralmente 8 horas da manhã, e vai até as 3 horas da tarde com atendimento praticamente ininterrupto. E é de dia de semana ou de final de semana? Durante a semana a gente Olha. faz. Que interessante. Esse formato eu não conhecia, Léo. Aliás, você está convidada a eu vou conhecer lá um dia que nós assistir. promovermos a próxima edição aí do Gabinete Itinerante. Será convidada para você sentir como que é o expediente E o desse pessoal projeto. comparece. Comparece. É Que- impressionante a demanda. Nós já chegamos a atender mais de 100 pessoas num único dia. Para Tambaú, num dia de semana, Pois é. um número bastante expressivo. É porque o que a gente percebe assim, né? O pessoal que mora nesses distritos, nos bairros mais distantes, é muito difícil para ele, primeiro, vir para a cidade. Segundo, ele não está habituado a ligar no gabinete, marcar o horário e entrar naquele lugar que para ele é muito estranho. Sim, Quando você leva o lugar, né? Quando você fala da mesinha, da bandeira, isso. você replica o ambiente da prefeitura lá. É isso mesmo. Né? E isso é até pedagógico, porque ele começa a entender que aquilo é dele, que está próximo dele. Daqui a pouco ele já vai estar com mais intimidade para até chegar lá no teu gabinete Esse é o e objetivo. entrar. E tirar aquela barreira, né? Que o prefeito é inacessível. O prefeito não é inacessível. Ele está ali para servir a população e, obviamente, ele precisa saber o que está acontecendo. Então, essa conversa ali presencial nos ajuda muito e também, sem dúvida alguma, acaba satisfazendo as expectativas também dos munícipes que têm aí os serviços ofertados pela Prefeitura Municipal garantidos e presencialmente acompanhados. Bacana. Bom, Léo, a gente terminou aqui a relação das perguntas que eu tinha preparado para fazer para você, né? E eu acho que você deu uma aula aqui de gestão pública muito criativa, muito interessante e motivadora, né? Quer dizer, para quem estava pensando, eu acho que o Léo é o grande motivador aí para estimular novos prefeitos para o Brasil, né? O Brasil precisa da juventude, precisa de novas ideias e precisa de política feita com maturidade. Então, eu agradeço muito você ter vindo, né? Você viajou para estar aqui, a gente criou esse ambiente para te receber. Muito obrigada de você poder compartilhar isso. E te dou a palavra final para você quiser dar o seu recado final para Tambaú, para quem você quiser falar, você fica à vontade. Obrigado, Amélia. O sentimento hoje é de gratidão, de reconhecimento. Eu acompanho o seu trabalho a longa data, né? De longa data, melhor dizendo, e eu vejo o quanto é importante mostrar os caminhos para aquelas pessoas que, eventualmente, assim como eu, querem ingressar na vida política. Então, eu deixo aqui registrado o meu agradecimento por essa oportunidade. É realmente uma oportunidade de prestígio para mim. E meu abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando através desse podcast. Eu tenho certeza também que muitas pessoas vão querer aí, eventualmente, conhecer na prática como é o trabalho do prefeito. E eu
posso dizer que de fato o nosso gabinete está de portas abertas para quem quiser conhecer, para conhecer na prática como é a vivência, um dia de prefeito, vai lá almoçar em Tambaú, tomar um cafezinho com a gente, né? E o nosso objetivo é formar uma grande rede de pessoas interessadas, imbuídas pelo bem comum, para que a gente juntos, nos inspirando, nos apoiando uns aos outros, possamos fazer a diferença onde nós estivermos, né? Seja numa pequena cidade aqui do interior do estado de São Paulo, como numa grande metrópole, a importância é a mesma, né? Então eu deixo aí o meu carinho, minha gratidão expresso a você aqui de público por toda a sua colaboração também nesse processo de desenvolvimento econômico que, sem dúvida alguma, foi startado desde o momento em que a agência chegou no município de Tambaú, né? E eu posso dizer também que eu estou muito feliz e satisfeito com o cumprimento das metas estabelecidas no plano de governo, e foram realizadas utilizando o projeto Tambaú 2050 como premissa. Então, quando a gente encontra pessoas como você, que dá para fazer boas parcerias, a gente fica mais tranquilo, porque sabe que nos momentos de dificuldades a gente tem um ombro para se apoiar, para compartilhar as dificuldades, para repensar as estratégias, e como tudo na vida, nem tudo são flores, né? Muitas vezes tem os momentos de dificuldades, mas a gente, com boas amizades, né, e com bons princípios que vão nortear aí a nossa caminhada, a gente consegue superar e, sem dúvida alguma, alcançar o resultado esperado. Então, gratidão a todos por essa oportunidade. Eu me despeço por aqui deixando o meu abraço e convidando a todos para conhecer não só a prefeitura, mas o município de Tambaú, que é uma cidade muito interessante e que tem um potencial enorme, não só do ponto de vista do turismo religioso, mas também da cerâmica, da indústria, e é uma cidade, por essa razão e por esses motivos, muito importante dentro do estado de São Paulo e do nosso Brasil. Muito obrigada, Léo. Eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com vocês, né? A gente está lançando o curso Plano de Governo para Candidatos a Prefeito. Por que a gente está lançando isso? Porque na nossa convivência, no nosso trabalho de 22 anos, a gente percebe a grande necessidade do prefeito ter um projeto para a cidade, de ter um plano que dirija as suas ações, ter princípios, ter conhecimento técnico, porque aquela política velha, ela já não resolve. Então, o nosso curso, ele não tem um foco no marketing, na estratégia de mercado, no como convencer o eleitor. O nosso curso, ele prepara você para ter conteúdo, para ter uma proposta para a cidade, construída com a cidade. Então, a gente gostaria de convidar vocês para participarem lá no nosso grupo do Instagram. Entra no link e participe do WhatsApp. Lá já tem material gratuito. Nós estamos oferecendo esse curso a partir de logo mais, e é um curso que não é para muita gente, porque como ele é quase que particular, né, nós vamos trabalhar individualmente com vocês. Então, quero agradecer você, Léo, essa oportunidade. Eu acredito muito na juventude, eu acredito muito nessa nova forma de gestão pública, na seriedade, na competência, e vejo você um indivíduo, um gestor, um jovem com muito futuro e como um exemplo para outros gestores, né? Jovens ou não jovens. E você contribuiu muito aqui com a gente e vai ser um exemplo. E convido vocês a conhecerem Tambaú. É uma cidade, é um presépio, ela é linda e extremamente receptiva, e aquela energia do Padre Donizete é um negócio incrível. Eu virei devota de Padre Donizete depois que eu conheci Tambaú e a história dele. Então vale a pena vocês irem lá. Muito obrigada, Léo. Um abraço, viu, Amélia? Obrigado a todos também que vão assistir esse podcast. Reforço aí mais uma vez o convite. A gente se vê agora em Tambaú.